Olá, esse é mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. A modalidade de pesca com redes de emalhe vai ser paralisada de 15 de maio até 15 de junho, conforme instrução normativa interministerial, que dispõe critérios e padrões para o ordenamento da pesca com redes de emalhe. Sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio para conversar um pouco com a gente o professor Roberto Vaurich, oceanógrafo e professor do curso de Oceanografia da Univale, ele que é coordenador geral do projeto de monitoramento da atividade pesqueira na Bacia de Santos. Primeiramente, professor Roberto, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Bom dia, muito obrigado aqui pela oportunidade. Professor, qual a importância da pescaria de emalhe para a nossa região? Bom, a pescaria de emalhe a gente pode dividir na pesca artesanal e na pesca industrial. Tá? E já é importante deixar claro que essa paralisação ela é somente para a pesca industrial. Na região, vamos falar um pouco do estado, né? A partir dos dados do projeto de monitoramento, o PEMAP, a gente tem o emalhe, as redes de emalhe, que são vários tipos de redes diferentes, modos de pesca diferentes que são agrupados no emalhe. Na pesca artesanal representam em torno de metade, 50% da produção da pesca artesanal no estado. Puxa. E aqui na região não é muito diferente. Então, em todas as regiões do estado, a rede emalhe é talvez o principal método de pesca, método de captura na pesca artesanal. Então é muito importante. Na pesca industrial, que opera basicamente na pesca dirigida à curvina, principalmente, na grande parte, são cerca de 150 embarcações sediadas aqui na região de Itajaí, Navegantes e Porto Belo. E contribuem com cerca de 15% da produção pesqueira de Santa Catarina. A pesca industrial vem da pesca de emalhe, então também é bastante importante. Então eu classifico como uma pesca de emalhe bastante importante dentro do contexto da atividade pesqueira em Santa Catarina. Muito importante mesmo, professor. E essa pescaria, com toda essa regulação, ela oferece algum tipo de dano ao meio ambiente? Bem, a pesca ela é uma atividade que é extrativa e que gera dano ao meio ambiente, assim, pelo fato de ser um extrativismo. Tá? E por isso que é importante que a pesca seja bem gestionada, que seja bem manejada. E esse manejo ele é focado nas espécies-alvo, aquilo que se quer pescar, que é o objetivo da pescaria, como eu citei o exemplo da curvina, na pesca industrial de emalhe. E aí a questão é quanto se pesca para poder ter a renovação do estoque. Então isso que a gente chama de pesca sustentável. E esse é o objetivo, inclusive, da política governamental. Esse é o objetivo onde se quer chegar. Mas não é uma tarefa simples. Imagina. Por outro lado, a pesca também envolve aqueles organismos que não são alvo da pesca, que acabam sendo capturados pelas redes. E essas capturas elas são intencionais, tanto que elas são classificadas ou denominadas como capturas incidentais. E as capturas incidentais, existe impedimento de comercialização, obviamente, e geralmente são associadas a espécies que estão protegidas por lei. E aí a gente pode listar aí, como por exemplo, as tartarugas marinhas, os cetáceos, né, botos, golfinhos, também as baleias, as aves marinhas, e algumas espécies de peixes, especialmente algumas espécies de tubarões e raias, que atualmente são protegidas por lei, mas são capturadas. E é importante também colocar que a capturar em si não é proibido. E sim, existe previsão legal de que, ao ocorrer uma captura incidental, é obrigatório que essa captura incidental seja devolvida ao mar, viva ou morta. E isso existe existe uma certa confusão quando alguém vê que existe uma rede com um organismo que aparece na praia e se coloca que o pescador é responsável por isso, mas na verdade isso é uma questão inerente à atividade da pesca. E o que cabe do ponto de vista da área acadêmica e junto com os órgãos responsáveis pela gestão da pesca é procurar minimizar esse tipo de evento. E quais tipos de ações podem ser feitas então para minimizar esses danos? Bem, um exemplo é essa instrução normativa interministerial número 12, ela foi publicada no ano de 2012, em que se procurou estabelecer várias medidas complementares, buscando justamente proteger ou reduzir, minimizar as capturas incidentais. É interessante que essa portaria, essa instrução normativa, ela visou mais proteger as espécies através de redução de capturas incidentais do que efetivamente manejar o recurso-alvo.
Né? Isso é importante também colocar que existe uma norma para reduzir o impacto no ecossistema em relação às capturas incidentais. Então, existe esse período de paralisação de 30 dias, existem diversas áreas de exclusão de pesca, então, e algumas dessas áreas de exclusão elas também atingem a pesca artesanal, como, por exemplo, distância da costa. Existem grandes áreas de exclusão de pesca para a pesca industrial, para a frota industrial. Também, além disso, existem limitações da extensão das redes, ou seja, a quantidade de rede que se pode utilizar, e também algumas medidas relacionadas à própria questão do controle da frota. E especialmente frota industrial, mas também abrange a frota artesanal, no sentido que as embarcações têm um controle sobre a sua renovação das autorizações de pesca, ou seja, para que evite que embarcações clandestinas ou piratas estejam operando. Então essa normativa é bastante ampla, justamente visa minimizar as capturas incidentais em primeiro plano. Deve ser bem difícil assim controlar tudo isso, né, professor? É um trabalho bem cansativo. Né? A questão do controle, especialmente a fiscalização, ela é muito demandada, porque como existe uma extensa lista de regras a serem seguidas, e nem sempre os próprios pescadores estão cientes dessas regras. Muitos acabam tornando ciência no momento de uma autuação, na ação de fiscalização. É uma dificuldade que a gente tem do ponto de vista de divulgação e entendimento, a compreensão da motivação desse tipo de regra. Acho que a gente falha como sociedade na questão da própria divulgação e informação. Isso é algo que sempre é necessário fazer mais, sempre que o que se faz não é suficiente. Mas também, por outro lado, a gente precisa pensar não só na fiscalização, mas também responder à pergunta: essas medidas estão funcionando, elas são efetivas? E eu acho que essa é a grande lacuna que nós temos nesse caso, como é o caso dessa paralisação de 30 dias. Eu particularmente tenho dúvidas se ela realmente é uma medida que tem algum um resultado prático no sentido de atingir os seus objetivos. Então, esse acompanhamento e avaliação da medida é que realmente eu acho que entendo que é a maior lacuna que nós temos. E também, quando a gente tem muitas regras sobrepostas, também exige muito da fiscalização. E nem sempre a fiscalização consegue dar conta de 150 embarcações industriais que se espalham desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, uma área extremamente ampla. Eu estou falando só a frota sediada aqui na região. E a pesca artesanal, que, como eu falei, na pesca de emalha ela é muito utilizada. A gente estaria falando aí de algo de 5 mil, 6 mil barcos, e um contingente talvez de 6 a 8 mil pescadores. Esse é o universo que a gente está falando de pesca de rede de emalha no Brasil, em Santa Catarina. E como a pesca de rede de emalha é vista no mundo? Bem, a pesca de emalha ela tem essas preocupações nos países mais avançados, vamos considerar os países mais avançados na parte de manejo pesqueiro e na proteção do ecossistema que interage com a pesca, mas as soluções são buscadas justamente na aproximação entre a produção, o produtor, o pescador, e as soluções do ponto de vista de melhoria ou redução do impacto no ambiente. Então, o caminho que se encontra com melhores resultados é justamente a soma dos esforços, ou seja, por um lado, a conscientização e a participação dos pescadores, não só no cumprimento, mas na elaboração das normas, e isso é muito importante, e, por outro lado, a pesquisa e o monitoramento do que está acontecendo nesses eventos de captura incidental para procurar o aperfeiçoamento e fazer justamente a avaliação das medidas que estão colocadas. As medidas não podem ser colocadas, publicadas no Diário Oficial e ficarem valendo para sempre, e efetivamente elas não estão valendo. Nesse caso, nós estamos falando de uma norma que está fazendo 10 anos de idade, é 2012 para 2022, e eu estou dizendo aqui que nós não temos uma avaliação dessas medidas, da sua efetividade. Tá certo, então. Recebemos em nosso estúdio o professor Roberto Vaurich, ele é oceanógrafo e professor do curso de oceanografia aqui da Univale, também coordenador-geral do projeto de monitoramento de atividades pesqueiras da Bacia de Santos. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer recebê-lo. Foi um prazer também, fico à disposição aí para outras oportunidades. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.